Ao longo das décadas, a ideia de que alienígenas já visitaram a Terra tem fascinado milhões de pessoas em todo o mundo. Relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, experiências de abduções e até mesmo a descoberta de documentos governamentais classificados reforçam as teorias de que civilizações extraterrestres mantêm contato com o nosso planeta, e enquanto os governos supostamente encobrem essas informações do público. Desde meados do século XX, o número de relatos de avistamentos de OVNIs aumentou de maneira expressiva, levando muitos a acreditar que há uma presença extraterrestre interagindo com o nosso planeta. Entre os casos mais emblemáticos, destaca-se o incidente de 1947, em Roswell, no estado do Novo México, que até hoje alimenta teorias de conspiração e debates sobre a verdade por trás dos OVNIs. Na ocasião, um objeto não identificado teria caído no deserto, despertando grande interesse da mídia e do público em geral. Inicialmente, o exército dos Estados Unidos se apressou em declarar que os destroços encontrados eram de um balão meteorológico, uma explicação que, para muitos, foi apenas uma cortina de fumaça para encobrir a verdadeira natureza do acontecimento. Defensores da teoria de que o governo americano está ocultando provas de visitas alienígenas afirmam que corpos de extraterrestres foram recuperados do local do acidente e que o governo agiu rapidamente para silenciar as testemunhas. Essa narrativa é fortalecida pelo suposto desaparecimento ou intimidação de pessoas que afirmaram ter visto o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. O caso Roswell se tornou um ícone da ufologia, um símbolo do que muitos acreditam ser a contínua tentativa do governo de esconder a verdade sobre a presença alienígena na Terra. 5 décadas depois, em 1997, um outro evento misterioso reforçou as especulações sobre a visita de alienígenas ao nosso planeta. Conhecido como as luzes de Fênix, esse fenômeno atraiu a atenção de milhares de pessoas no estado do Arizona, que testemunharam luzes enigmáticas cruzando o céu em formação. Diferente de Roswell, este evento contou com inúmeras testemunhas, incluindo pilotos e controladores de tráfego aéreo, e foi amplamente coberto pela mídia. A versão oficial fornecida pelas autoridades, afirmando que as luzes eram resultado de exercícios militares, não foi suficiente para convencer todos os que presenciaram o fenômeno. A impressionante quantidade de relatos oculares e a magnitude do avistamento levantaram dúvidas sobre as explicações oficiais, levando muitos a acreditarem que o evento em Fênix era mais uma evidência de visitas extraterrestres. A peculiaridade das luzes e a falta de uma explicação satisfatória reforçaram a tese de que as autoridades estavam, mais uma vez, tentando encobrir algo extraordinário. No imaginário popular, esses avistamentos são frequentemente associados a uma suposta colaboração secreta entre governos e seres de outros mundos, na qual o público comum é mantido à margem de informações vitais sobre o que realmente acontece nos céus. Além dos avistamentos de OVNIs, há um vasto número de relatos de pessoas que afirmam ter sido abduzidas por extraterrestres, o que amplia ainda mais o mistério sobre o envolvimento de seres de outros mundos com a Terra. Um dos casos mais emblemáticos é o de Beth e Barney Hill, um casal que, em setembro de 1961, alegou ter sido sequestrado por alienígenas durante uma viagem de carro pelo estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. A experiência dos Rios começou com um avistamento de luzes estranhas no céu e, gradualmente, evoluiu para algo muito mais aterrorizante. O casal relatou sentir-se perseguido por um objeto que parecia seguir seu carro até que, em determinado ponto, seus sentidos começaram a falhar e eles experimentaram uma lacuna de várias horas em sua memória. Algum tempo depois, já em casa, começaram a ter pesadelos recorrentes e desconfortos inexplicáveis. Isso os levou a buscar ajuda através da hipnose regressiva, uma técnica que, segundo os relatos, desbloqueou memórias suprimidas da abdução. Sob hipnose, Beth e Barney Hill descreveram detalhadamente o que aconteceu durante o tempo perdido, ou eles teriam sido levados a bordo de uma nave extraterrestre, onde foram submetidos a exames físicos conduzidos por seres de aparência incomum, que se comunicavam por telepatia. Beth descreveu inclusive o que seria uma espécie de mapa estelar mostrado pelos alienígenas, apontando para o local de origem deles. Este caso, investigado por diversos estudiosos de fenômenos ufológicos, tornou-se um dos mais conhecidos e debatidos no campo da ufologia.
A história dos rios foi exaustivamente estudada e discutida em livros, documentários e programas de televisão, ganhando status de referência para outros relatos de abduções alienígenas que viriam a público posteriormente. Casos como o dos rios não são isolados. Pelo contrário, relatos de abduções semelhantes se repetiram ao redor do mundo, muitas vezes com características e padrões comuns. Entre esses padrões, destacam-se memórias reprimidas de encontros com seres de outro planeta, sensações de tempo perdido, exames médicos invasivos realizados em naves espaciais, e até mesmo cicatrizes e marcas inexplicáveis deixadas nos corpos das vítimas. Essas marcas físicas, muitas vezes descobertas sem qualquer lembrança consciente de como foram adquiridas, são vistas por muitos como evidências tangíveis de que os encontros realmente ocorreram. Para os que acreditam na realidade das abduções, esses relatos são uma prova clara de que os alienígenas não apenas visitam a Terra, mas também estão realizando estudos científicos e experimentos com seres humanos. Há quem defenda que essas abduções são parte de um programa de pesquisa biológica ou psicológica conduzido por extraterrestres, talvez na tentativa de entender melhor nossa espécie. Outros sugerem que os experimentos podem ter um propósito mais sombrio, como a criação de híbridos humanos extraterrestres ou o controle sobre a humanidade. Independentemente das explicações, o fenômeno das abduções alienígenas continua a intrigar e a dividir opiniões, mantendo-se como um dos temas mais enigmáticos e controversos da ufologia. A teoria do encobrimento governamental sobre a presença de alienígenas na Terra ganhou uma nova camada de credibilidade com a divulgação de documentos anteriormente classificados. Em 2017, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos admitiu a existência de um programa secreto chamado o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, OATIP, criado para investigar fenômenos aéreos não identificados, popularmente conhecidos como OVNIs. A revelação de que o governo estava oficialmente estudando esses fenômenos surpreendeu o público e reacendeu o debate sobre a possibilidade de visitas extraterrestres. O ponto mais intrigante desse anúncio foi a liberação de vídeos gravados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, que capturaram objetos voadores realizando manobras impossíveis de serem reproduzidas pelas tecnologias conhecidas atualmente. Esses objetos mostraram capacidades que desafiavam a física convencional, movendo-se a velocidades inacreditáveis, mudando de direção abruptamente e desaparecendo de forma misteriosa. Um dos vídeos mais famosos, gravado em 2004 e divulgado em 2017, mostra o Tic Tac UFO, um objeto que se movia de forma tão rápida e imprevisível que os pilotos ficaram perplexos. Esses avistamentos, documentados por militares altamente treinados, levaram muitos a crer que esses fenômenos poderiam ser de origem extraterrestre. A confirmação da existência do OATIP reforçou a crença de que o governo dos Estados Unidos há muito tempo estuda a presença de OVNIs, possivelmente, tenta entender tecnologias que não são deste mundo. No entanto, a controvérsia vai além do OATIP. Vários ex-funcionários do governo e militares aposentados vieram a público alegando ter visto evidências concretas de visitas alienígenas à Terra. Entre essas vozes está Bob Lazar, um físico que, em 1989, causou um alvoroço ao afirmar que trabalhou em um projeto ultrasecreto na famosa Área 51, a instalação militar altamente restrita localizada no deserto de Nevada. Lazar alega ter sido encarregado de estudar e tentar reproduzir engenharia reversa de naves alienígenas. Ele descreveu em detalhes como viu e trabalhou em tecnologias que não poderiam ter sido desenvolvidas na Terra, incluindo uma forma avançada de propulsão que utilizava o chamado elemento 115 ou para gerar um campo de gravidade que permitia à nave realizar manobras incríveis. Segundo Lazar, essas tecnologias eram de origem extraterrestre, e o governo estava envolvido em um esforço massivo para decifrá-las. Embora as alegações de Lazar tenham sido recebidas com ceticismo e controvérsia, ele permanece uma figura central no debate sobre o encobrimento governamental de informações sobre OVNIs. Ao longo dos anos, seus relatos foram objeto de investigações, documentários e inúmeras discussões no campo da ufologia. Para muitos, Lazar é uma das principais vozes que corroboram a ideia de que o governo dos Estados Unidos não só sabe da existência de alienígenas, mas também está em posse de suas tecnologias.
A combinação de documentos liberados, depoimentos de militares e relatos de figuras como Bob Lazar tem alimentado a crença popular de que há um grande esforço para manter a verdade escondida da população. Os defensores dessas teorias argumentam que os governos, especialmente o dos Estados Unidos, temem as consequências sociais, políticas e econômicas que a revelação da presença alienígena poderia trazer. Eles acreditam que o encobrimento é mantido para evitar o pânico global e preservar o controle sobre tecnologias que poderiam mudar o curso da civilização. Essa narrativa, ainda que controversa, tem conquistado cada vez mais adeptos à medida que novas evidências e testemunhos surgem. Se existe ou não um encobrimento governamental de visitas extraterrestres, o mistério permanece, mas o crescente corpo de informações continua a alimentar especulações de que há muito mais acontecendo além do que é revelado ao público. A questão sobre a real consciência dos governos em relação à presença de alienígenas entre nós continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Teóricos conspiracionistas acreditam que os governos, especialmente o dos Estados Unidos, estão cientes dessa realidade há décadas, mas optam por manter essa informação em segredo. A principal razão apontada para esse encobrimento seria o medo de causar pânico em massa. A revelação de que a Terra não está sozinha no universo, e que seres de outros planetas têm visitado nosso planeta, poderia desestabilizar a ordem social, religiosa e política, provocando reações imprevisíveis em diferentes sociedades. Além disso, os teóricos sugerem que as implicações tecnológicas e científicas de um contato direto com extraterrestres poderiam transformar a civilização de maneira irreversível. Tecnologias avançadas de propulsão, energia e comunicação, se reveladas, poderiam alterar drasticamente o equilíbrio de poder global. Governos que possuíssem acesso exclusivo a tais tecnologias teriam uma vantagem inquestionável, tanto militar quanto economicamente. Nesse contexto, o sigilo poderia ser uma maneira de garantir controle sobre tais descobertas, evitando que elas caiam em mãos erradas ou sejam utilizadas de forma imprudente. Por outro lado, há os críticos dessas teorias, que acreditam que os avistamentos de OVNIs e relatos de abduções podem ser explicados de maneira mais mundana. Segundo esses céticos, muitos desses avistamentos podem ser atribuídos a fenômenos naturais mal compreendidos, como reflexos atmosféricos, balões meteorológicos, ou mesmo aeronaves experimentais secretas. As abduções alienígenas, frequentemente caracterizadas por lacunas de memória e memórias recuperadas sob hipnose, são vistas por muitos como resultado de ilusões psicológicas, falsas memórias ou até fraudes deliberadas. Esses críticos apontam que, até o momento, não há uma evidência sólida e incontestável que prove a existência de alienígenas visitando a Terra. Ainda assim, a falta de explicações conclusivas para alguns dos fenômenos observados mantém o debate vivo. O número crescente de relatos, vídeos e testemunhos de pessoas de diferentes partes do mundo alimenta a especulação de que algo fora do comum pode estar acontecendo. Pilotos militares altamente treinados, controladores de tráfego aéreo e até astronautas já compartilharam suas experiências com objetos desconhecidos, aumentando a credibilidade de alguns relatos. A pergunta sobre se os alienígenas realmente já visitaram a Terra permanece sem uma resposta definitiva. O que sabemos com certeza é que a busca por evidências continua, seja através de estudos científicos sérios sobre os fenômenos aéreos não identificados, seja através de investigações de ufólogos entusiastas. Se um dia extraterrestres vierem a se revelar, o futuro poderá trazer à tona informações que talvez tenham sido mantidas em segredo por governos ao longo de décadas. Ou, quem sabe, um encontro direto com nossos visitantes intergalácticos poderá finalmente fornecer as respostas que a humanidade há tanto tempo busca. E enquanto o debate sobre a existência de vida extraterrestre e os possíveis encobrimentos governamentais continua, uma coisa é certa, a curiosidade humana nunca deixará de buscar respostas. De Roswell às luzes de Fênix, dos programas secretos aos relatos de abduções, os mistérios permanecem. Mas será que estamos à beira de uma grande revelação, ou tudo não passa de equívocos e ilusões? Apenas o tempo dirá. Até lá, os céus continuarão a ser vigiados, as perguntas continuarão a ser feitas, e a busca pela verdade nunca cessará. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre o inexplicável. Até a próxima!